pelo menos eu e Bruno Formiga, das nossas férias aqui no Mano a Mano. O Formiga já fez algum outro programa, acho que já fez de placa antes disso. Eu não. A verdade é a seguinte: eu botei o pé na minha casa faz 3 segundos e já entrei aqui nessa gravação do Mano a Mano para a gente fazer, junto com o Mauro Beto, que ficou nos substituindo durante esse período que eu já vi, Mauro. Um Mano a Mano que coloca a seleção brasileira para a gente colocar contra times ou jogadores que não se classificaram para a Copa do Mundo, tá? Seleções que ficaram fora naturalmente, e aí esses jogadores acabam não disputando a Copa. Então vamos ver aqui o que vai dar, se o Brasil vai levar a melhor ou se os não classificados para a Copa vão levar a melhor. Roda a vinhetola. Vamos começar, Mauro Beto, você que é um grande goleiro. Pelo menos é o que você diz, eu nunca assisti, mas vou confiar, porque eu sempre confio em tudo que você diz. Alisson ou Donnarumma, Maurito? Donnarumma foi o melhor da outra temporada, da temporada campeã da Eurocopa. Essa temporada do Donnarumma não foi tão boa, tanto é que ele foi um dos responsáveis pelo Paris Saint-Germain não ir tão longe. Até porque estava perdendo para o Real Madrid, no final das contas, perder para o Real Madrid faz parte, como mal sabe o Alisson, né? Dessa vez lá em Paris, e lá estivemos. Eu vou ficar com a regularidade do Alisson. E até porque ele vai para a Copa, o Donnarumma, infelizmente, De Cuore não estará. Acho que o Donnarumma tem potencial até, quem sabe, para um dia superar o Alisson. Mas no momento, pela regularidade de carreira, Alisson. Eu vou dizer, o Formiga, aqui, eu até aqui, não sei se mais para frente, mas até aqui, a vida inteira, em todas as temporadas, eu acho que eu iria de Alisson. Você vai de Alisson também? Eu acho que em todas eu não sei. A passada eu iria no Donnarumma. Teve a temporada do título da Euro e tal, que assim, foi uma barbaridade. Eu acho que aquilo colocou o Donnarumma no holofote ali, que a gente imaginava que ele ia ter em algum momento da carreira, porque de fato muito talentoso, surgiu muito cedo e papapá. Mas aí eu tô com o Mauro, com você, regularidade, segurança num geral e momento. Eu acho que é justo que a gente vote no Alisson. Então, a Alisson vence essa. Vamos para o nosso próximo confronto, e aí, Formigola, a gente fala aqui de laterais direitos. E aí, os laterais, no fim das contas, da seleção brasileira, muita gente questiona. Danilo, muita gente questiona. Mas você vai escolher aqui o Danilo ou o Calabria? Para quem vai o seu voto? A gente tinha ficado numa dúvida aí também, podia ser o Quadrado e tal, mas no geral aí eu acho que eu vou com a regularidade, com a obediência, com a segurança que passa o Danilo, porque enfim existe uma questão até na lateral direita da própria Itália também, né, de opções diferenciadas, não dá nem para cravar aí o Calabria como essa figura, mas o Danilo, inclusive assim, eu acho que a gente foi injusto algumas vezes com o Danilo, não acho que ele é brilhante, mas ele fez muitos papéis na Juventus, de terceiro zagueiro, jogando no meio, O Tite já falou algumas vezes sobre a importância do Danilo na segurança defensiva que a seleção tem, então eu vou votar no Danilo aí. E que mantém o Daniel Alves no banco de reservas, né? Isso não é para qualquer um. Sim. O VS fala, às vezes, do Danilo ter sentido a Copa, né? Sentido o peso de uma Copa do Mundo na última Copa. E aí, Mauro, a sensação, né? Porque, óbvio, eu não convivo com o Danilo, não entrevisto o Danilo, mas vendo o Danilo muito e pelo jeito que ele fala, pelas entrevistas, pelo que eu vejo muitas vezes de rede social e tal, a minha sensação é de que é um Danilo mais maduro. Esse Danilo, esse tempo que passou, a maturidade que naturalmente ele deve ter conquistado, né, como todos nós com o passar do tempo, isso faz o Danilo também ganhar o seu voto em cima do Calabria ou não? Faz parte do pacote, sim, Tainá, tudo aquilo que falou o Formiga eu assino ao lado. O Danilo, o sentir a Copa para o Danilo e para qualquer atleta, a gente só realmente sabe se ele jogar uma outra Copa. Porque, por exemplo, pegar um dos maiores de todos os tempos, Gerson, Canhota, Papagaio, ele jogou muito mal, como todo o Brasil, a Copa de 66, e se dizer, esse cara não tem espírito de Copa. O cara foi fundamental em 70, sobretudo contra a Itália, fez o gol do segundo dos 4-1. Então, essa coisa de sentir a Copa é muito... até jogando mal, como todo time, então não dá para saber, ainda mais a distância. Às vezes o atleta, o treinador, sobretudo, comissão técnica, sente um pouco. O Danilo realmente eu não sei. Mas assim, o Danilo é lateral direito, é lateral esquerdo, é zagueiro, pode ser volante, pode ser um interior um pouco mais avançado, é mais versátil, melhor jogador que o Calabria. Mas assim, sem grandes brilhantismos, Danilo. Danilo, então, leva essa 2-0 para a seleção brasileira. Vamos para o próximo, e aí a gente começa com os zagueiros, né? E aí é o Marquinhos, a gente imagina que seja Marquinhos e Thiago Silva, a dupla da seleção brasileira. Então, Marquinhos contra Skriniar. Você vai com quem, Maurito?
Marquinhos é um dos melhores do mundo. O Skriniar é muito bom jogador, mantém uma regularidade impressionante, até independente da fase da equipe. Gosto muito do Skriniar, mas eu prefiro o Marquinhos, também mais versátil, é zagueiro, é lateral, é volante. É um ótimo jogador. Fez a pior temporada, pior não, a menos... até melhor do que da Roma, foi a temporada mais frustrante dele, do Paris Saint-Germain. A atuação na virada do Real Madrid no Santiago Bernabéu foi a pior partida da vida do Marquinhos. Isso pode acontecer, lamentavelmente para ele e para o PSG aconteceu ali, como do Donnarumma, como todo o pacote, tinha Benzema em 17 minutos, tinha tudo aquilo. Mas ainda é um pilar de confiança da seleção brasileira e de qualquer seleção do mundo. Então é Marquinhos também. E aí, o Formiga, a gente sempre coloca aqui o Marquinhos no top 3, top 5 zagueiros. Significa que o Marquinhos ganha essa? Significa, acho que inclusive o mata-mata da Champions aí deu uma queimada um pouco no Marquinhos, né? Algumas críticas vieram e em algum momento isso virou até para o Militão, né? Só que o Real Madrid acabou fazendo com que isso fosse esquecido no meio do caminho e acho que o Militão termina a temporada ouvindo menos do que o Marquinhos. Mas aí não tem como, assim, o Skriniar talvez até na temporada passada, né, da Inter campeã e tal, beleza, mas nessa, no geral, acho que não tem comparação. Então, Marquinhos, 3-0 para a seleção brasileira. Ou o chocolate acontecendo. Formigola, Thiago Silva ou o campeão de Champions, Alaba? Pois é, cara. Aliás, é um campeão atual de Champions contra um campeão de Champions da outra temporada. Isso, os dois últimos campeões de Champions que... o Alaba que ganhou pelo Bayern e aí depois, 2 anos depois, ganhou pelo Real Madrid, né? Mas... putz, cara, é uma baita disputa, assim, eu acho uma grande temporada do Alaba, eu acho que a temporada do Thiago Silva também foi boa, e eu acho ele mais zagueiro que o Alaba, né, que originalmente nem era isso, mas já tá consolidado aí, já tem um tempo. Eu acho que se tivesse um grande abismo na temporada de um para o outro, eu talvez fosse no Alaba, mas eu não sei se tem esse abismo, e aí eu vou ficar com quem eu acho mais zagueiro, eu vou estar no Thiago Silva. Pois é, e aí, Maurito, porque também o Alaba tem uma chegada muito rápida, né? Uma capacidade assim de chegar jogando, parece que nada mudou na vida e tal. E o Thiago já há mais temporadas no Chelsea, campeão de Champions, mas aí essa temporada não foi tão boa assim no Chelsea. Você vai de quem? Eu vou de Thiago, desses eu falar, pô, brazucada. Não, até porque o próprio conceito deste mano a mano, você se pensar, pô, é uma seleção que está na Copa com a seleção dos excluídos, né? E sempre lembrando que tem excluídos, você tem um George Best que nunca jogou uma Copa do Mundo, o Jorge Weah, o melhor do mundo em 95, que não pôde jogar a Copa, Ryan Giggs também, pelo país de Gales, à época, que ficou 64 anos para ir para o Mundial, sem ir para o Mundial. Então também isso muda aqui, muda ali e tal, mas é um Brasil forte, evidentemente, só ver os nomes já é outra coisa. Aí você pode falar, pô, mas cadê a coerência? Já fica buzinando aqui o Pretzel, porque agora que eu vou falar do Alaba, vale muito para o Marquinhos. O Alaba é zagueiro, é lateral, é meia, é ala, pode ser um monte de coisa, eventualmente até volante, poucas vezes que foi. É um jogadorzaço, né? E fez uma dupla maravilhosa com o Militão, apesar dessa queda do Militão. Mas o Thiago, se não foi tão brilhante como na temporada passada, e não é demérito você não ser tão brilhante com a idade que tem numa temporada que foi campeã da Europa e campeã do mundo, né? Como foi o Thiago, essa não foi tão boa, mas ainda é um zagueiro absurdo em nível mundial. Então, eu vou de Thiago Silva ainda como zagueiro. Então, o Thiago leva essa. E aí, para a gente fechar a defesa, Mauro Alexandre ou Robertson? Aí, para mim, pelo menos, o meu primeiro voto para os outros, né? Para o Robertson, que eu gosto demais, baita lateral, quase foi com a Escócia, acabou não indo, cruza muito bem. Também acho que tem as suas deficiências defensivas. Acho que o pacote Alexander-Arnold e Robertson, né, que foi determinante para o gol do Vinícius Júnior, mas passa o espaço concedido ao Valverde, a desatenção do Alexander-Arnold na chegada do Vinícius, mas ainda assim são os melhores, estão entre os melhores laterais do mundo, até porque são duas posições. As laterais, sobretudo a direita, é bastante anecúmena, não só no Brasil, no mundo, e a esquerda você tem o Robertson, que bate muito bem na bola. Eu gosto muito do Robertson, acho que a história, inclusive, legal, um baita mérito do Klopp de buscar o cara no Hall por apenas 8 milhões e meio de libras. Lembrando que 8 milhões e meio de libras dá para comprar uns 4 países aqui na América do Sul, se você fizer a conversão do câmbio e tal, mas ainda assim um belo lateral. Eu vou de Robertson, porque o Alexandro é zagueiro, é volante, é lateral, é todo o pacote do Danilo, você quase que bota no Alexandro, fez uma ótima partida contra a Coreia do Sul, deverá ser o titular do Tite, eu não sei se seria o meu, mas ainda assim estaria na seleção, porque não tem assim tantas opções. Mas eu vou de Robertson nesse mano a mano. Ô, Mauro, se fosse, sei lá, Arana e Robertson, seu voto seria no Robertson igual, né? Também, tá. Porque assim, o Arana ainda falta esse nível de enfrentamento na Europa, porque ele não foi tão feliz em 2 clubes, mas eu adoro o Arana.
para começo de conversa, digamos, dos treinos, se a Copa fosse agora, eu daria mais oportunidades para a Arana, mas eu acho que no final das contas começará a Copa com o Alexandre. Acho que sim também. Formigola, teremos então o primeiro voto aqui para os não classificados para a Copa, se o voto é do Robertson também? Acho que teremos, né? É um lugar sensível na seleção brasileira, esse lado esquerdo, que hoje tudo bem, acho que seria o Alexandre titular, mas não há convencimento algum ali de que o reserva, que a gente também não sabe quem é, poderia até tomar esse lugar do Alexandre, que acho que faz parte de um sistema defensivo sólido, mas acho que o Robertson é bem mais lateral que ele, assim. Então, o Robertson é o cara. Vamos começar o nosso meio-campo. Formiga, o cara que raramente perde neste programa. Casemiro ou Jorginho? O cara que raramente perde. Acho que a temporada do Jorginho, de vários momentos como reserva no Chelsea, é bem distante lá do Jorginho da temporada passada, que teve lá aquele surto coletivo de achar que ele poderia ser melhor do mundo e tudo. Para mim não tem comparação aí, é Casemiro, fez uma reta final de Champions em alguns jogos muito grandes, inclusive uma final que beirou a perfeição, então Casemiro. Impressionante, né? Mesmo que não... Tem alguns caras, assim, que nesses jogos é que os caras crescem e crescem demais. E acho que isso, ao menos para mim, faz ainda mais eu sentir falta de ter tido o Casemiro em jogos tão importantes da seleção brasileira. Maurito, Casemiro para você também? Se fosse, e aí já vou emendar aqui, e se fosse o Jorginho da outra temporada, a campeã com o Chelsea, dava para bater daí o Casemiro? Teria mais jogo. O Jorginho, para mim, é uma das infelicidades no ciclo do Tite. Quando o Tite assumiu, ainda tinha como, digamos, resgatar o Jorginho. Embora, não só neste mano a mano, eles fazem com características bastante distintas uma função parecida, embora você pudesse jogar, por exemplo, o Jorginho mais à frente, né? O Jorginho é aquele... Fazia tempo que eu não falava, acho que 2 horas. O regista retrato, que a Itália tanto gosta, que Pirlo é um grande exemplo dos últimos anos, tá? O cara que organiza o jogo a partir de atrás, né? O Casemiro com uma capacidade de marcação tremenda, né? Aliás, para mim, se fosse o Casemiro contra Fabinho, que é outro excepcional volante, até mais versátil, faz mais funções que o Casemiro, mas ninguém faz tão bem essa função para mim no mundo do que o Casemiro. Porque você, por exemplo, Casemiro e Kanté sai mais para o jogo, ele pode dar um espetado para a dinâmica, embora o Casemiro também possa fazer isso, e a gente estava lá em Cardiff em 17, quando ele fez o segundo gol dos 4-1 do Real Madrid contra a Juventus. Assim, é Casemiro, tá? Mas o Jorginho, você destacou muito bem também, Tainá. O da outra temporada teria mais jogo, teria mais confronto. Agora não. É bem Casemiro, até porque o Jorginho foi perdendo espaço, muito por mérito desse incansável Kanté, e também pelo Kovacic, que é um ótimo jogador também no Chelsea. Então, o Casemiro leva e seguimos apenas com um voto para os fora da Copa. Fred ou Keita? Nós vamos com quem, Mauro Beto? Olha, eu diria que, por exemplo, Keita da seleção, eu vou dizer, confesso que não vi mesmo. Um segundo do Keita jogando. Pelo Liverpool fez a temporada dele, a melhor que ele fez. Disparado pelo Liverpool, da carreira dele. Foi muito bem, a ponto de você pensar em alguns jogos, pô, sai Henderson, não sai o Thiago, mas podia sair, o time não perderia tanto, embora com outras características distintas, né? Mas o Fred, pensando em seleção, eu sou o Fred, porque o Fred talvez é daqueles que não joguem mais. Ele vai muito bem no United, ele é uma má vontade em relação a ele, o que aconteceu em 18 com ele, com o Brasil e tal. Mas o Fred, ele deu uma segurada, deu uma equilibrada tática da seleção brasileira muito interessante. E agora, nos últimos 2 jogos contra a Coreia do Sul e Japão, saindo mais, pisando na área, participando, inclusive, do primeiro gol do Brasil contra a Coreia do Sul, o Fred foi muito importante. Então, eu fico com esse combo do Fred na seleção mais do que o Keita. O Formiga, o Mauro falou de ser a melhor temporada da vida do Keita. Ainda assim, por mais que em vários jogos ele tenha colocado Henderson, Thiago, enfim, alguém do meio no banco, ainda assim ele não ganhou essa titularidade. Quando chegou na final, inclusive, ele não foi titular e tal. Então, a melhor temporada do Keita não fez ele virar um titular absoluto do Liverpool. Faz ele vencer aqui o Fred, por acaso? Eu acho que não, esse é um ponto, mas acho que como jogador, acho que tem disputa, e o Fred é um cara extremamente dinâmico, capaz de pisar na área, de achar, o Keita é um cara também de preencher a área, mas eu acho que é uma característica um pouquinho diferente, né, de construção e tudo, mas eu acho que a gente é muito injusto com o Fred em alguns momentos. Tudo bem se ele não fosse titular da seleção, ok, acho que o Paquetá faz um papel de segundo homem e quero deixar espaço para um outro jogador ali. Mas eu prefiro o Gerson, o outro prefere
enfim, Bruno Guimarães, tá tudo certo, acho que dá para discutir. Mas nessa comparação específica aí, eu acho que isso pesa muito. Beleza que tem o contexto, né? O Keita tá num time melhor que o Manchester, mas mesmo assim o Fred tinha uma concorrência no setor que envolvia alguns jogadores, como o Pogba, por exemplo, e ele sempre esteve presente fazendo os outros rodarem. Fala assim, ó, vocês se virem que o espaço aqui é meu. E na seleção também, com várias sombras que a gente considera boas, ele mantém a sua condição titular. Então, Fred. Então temos o Fred batendo o Keita. Vamos seguir no meio com o Paquetá, que ganhou essa titularidade da seleção brasileira, acho que pouca gente questiona, ou com o Sabitzer, Bruno Formiga. Aí, como jogador, acho que a gente pode debater várias questões, tem características bastante diferentes, acho que naturalmente o brasileiro vai preferir o Paquetá, e na temporada eu acho que há um abismo. A gente está falando de um Sabitzer que foi reserva contra um Paquetá que foi destaque no seu clube, destaque na seleção, e com alguns momentos até de protagonismo. Então, Paquetá. Maurito, é isso? Tem um abismo que o Formiga falou assim na temporada? Eu gosto muito do Sabitzer, acho muito bom jogador. Não joga mais por uma questão de joga mais do clube por uma questão de concorrência de altíssimo nível, mas é muito bom jogador, desde jovem bastante maduro, de muita qualidade, pega muito bem na bola e foi um jogador muito interessante. Mas o Paquetá, para mim, Tainá e Formiga, quem nos vê, é o melhor. No coadjuvante, não. É o segundo melhor jogador da seleção brasileira. Tem sido neste ciclo do Tite. Não vou dizer que ele seja melhor do que outros, tá? Mas com a camisa da seleção, com a parceria que faz com o Tite, com a versatilidade, que eu gosto muito, ainda mais uma Copa do Mundo, que estamos falando aqui, é o nosso objeto base hoje aqui. Paquetá já foi com o Tite. Segundo volante, meio aberto para a esquerda ou ponta, uma característica mais de construtor, armador do que ponta, pela esquerda, pela direita, meia pela esquerda, meia pela direita, um dos homens da frente, o homem à frente, até uma espécie de falso 9, em alguns momentos de algumas partidas do Tite ele foi, e muito bem, né? E fazer parceiros muito interessantes. Então, para mim, ganha o Paquetá e num duelo de bom nível com o Sabitzer. E eu acho que o Paquetá, parece que ele fez o Neymar jogar mais, né? Não sei, parece que ele foi uma grande companhia para o Neymar no campo, assim. Então, tem esse ponto, porque a gente está falando do melhor jogador tecnicamente, certamente, do Brasil, que é o Neymar. Vamos para o próximo confronto. Acho que aqui teremos... Olha eu querendo já influenciar. Acho que aqui teremos mais um voto para os não classificados para a Copa. Rafinha ou Salah, Mauro Beto? O Rafinha nasceu para jogar na seleção. Poucas vezes vi, insisto, na seleção brasileira, alguém que jogasse tão bem nos primeiros 3 jogos e mantivesse o nível como o Rafinha, né? Mas, pô, estamos pegando o Salah. Quando começou a temporada lá no finalzinho de agosto, a passada, né? Ainda esta, né? Digamos, a 21, 22 na Europa, o Salah foi agosto, setembro, outubro, quem sabe até novembro, um dos melhores do mundo. Você pode dizer até que na primeira metade foi o melhor do mundo. E aí, até pelo desgaste físico, não é fácil para ele, também não foi fácil para o Mané e outros, né? Teve Copa da África, teve a própria eliminatória para a Copa do Mundo Africana e a dor das 2 derrotas, sobretudo para Senegal, da própria seleção egípcia do Salah, ele sentiu um pouquinho, né? Acabou na final não sendo tudo que pôde, porque o Courtois de novo foi tudo aquilo, né? O Salah poderia ter se consagrado, não fosse o Courtois se consagrar mais uma vez. Mas é um jogadorzaço, né? O Rafinha é ótimo, mas não é o Salah. Ô, Formiga, temos um ponto que é o seguinte: o Mauro foi de Salah. Acho que o automático é pensar no Salah. Mas o Mauro pontuou um negócio aqui que é verdade, que o Rafinha entra, bota a camisa da seleção brasileira e, tipo assim, todo mundo acha que o cara já tá lá, porque ele deita, ele já entra desse jeito. E aí, se você leva em consideração o ano do Salah, ou a temporada, enfim, mas pode até ser o ano, na seleção do Egito, perde a vaga na Copa, né? Por isso que ele está aqui nos não classificados, e perde também a Copa das Nações Africanas. Isso precisa entrar nessa avaliação? Depende, eu acho que assim, que o Salah é esgotado, né, no momento ali de janeiro, que ele estava voando ali em outubro, novembro, dezembro, aí ele vai para a Copa Africana, de fato não faz uma grande competição, mas mete o time na final, assim, isso não é nada, e não é uma grande seleção, foi para a final. Coletivamente tem seleções africanas hoje bem melhores, que também ficaram fora da Copa, né, Costa do Marfim e tal. Aí a seleção do Senegal, que é um time superior, você tem outros times melhores, né, como Camarões, Nigéria e tal, mas mesmo assim vai lá e bota o time na final, perde a classificação, ok, mas faz uma temporada brilhante no Liverpool. Tem um clipezinho só de lance da final do Salah, é bizarro, assim, o duelo dele com o Courtois é uma coisa de maluco.
Então aí não tem, a gente até, eu acho que eu gastei muito tempo para algo que é poupa tempo, assim. Tem acho que um dos últimos, ou a última finalização que ele faz na final e que o Courtois defende, ele se joga no chão assim, bota a mão na cabeça e fala: cacete, não é possível que esse cidadão vai defender tudo que ele está defendendo. Formiga, agora temos duas sensações dessa temporada, sei lá. Vinícius Júnior, que deitou, que fez gol na final da Liga dos Campeões, ou Luiz Dias, que também chegou e não parece ter sentido muita coisa de diferente no Liverpool, parece que está ali desde sempre. Você vai com quem aqui? Cara, é duro, viu? Assim, porque eu vou te falar que a característica dos jogadores tem coisas muito semelhantes, assim. Mas eu gosto de muita coisa do Luiz Dias, assim. Eu acho que ele vai se transformar num cara... Mas eu acho que precisa de um contexto também específico, mas eu acho que precisa de contexto o Vini Júnior. Tanto que na seleção, o Vinícius é outra figura. O Luiz Dias, acho que consegue passear melhor nesses contextos diferentes. Ele é muito bom na seleção, ele foi muito bem no Porto, ele foi muito bem no Liverpool, assim, mantendo. A impressão é que ele, sabe, ele tem um poder de adaptação ali gigantesco. E é um ponto que, acho que diferente do Vini, né? Pode ter uma troca dele por dentro ali, eu acho que ele por dentro fica menos desconfortável que o Vinícius. Num geral, eu acho que o Luiz tem características que eu gosto mais, mas não vou conseguir votar contra o Vinícius Júnior na temporada, então, Vini. Um pouco difícil, né, votar contra o Vinícius nessa temporada, não, Mauro Beto? Muito, mas é tudo isso que falou o Formiga e você também, Tainá, que absurdo, né? Assim como o Rafinha entrou na seleção brasileira jogando de pijama, o Luiz Dias parece que nasceu em Cavern, assim, tá? Saiu junto com um álbum branco dos Beatles, nasceu, tava lá Luiz Dias, bota ele para jogar no Liverpool, porque é um negócio impressionante que ele joga, já jogava bem, claro, no Porto, mas no Liverpool voando, né? Com todas essas nuances táticas e técnicas impressionantes, né? Jogou demais o Dias, né? Acho até que ele foi cobrado exacerbadamente lá no Stade de France, vi nota 4 para ele, achei um absurdo. Mas, enfim, gosto demais do Luiz Dias, mas não dá para voltar contra o Vinícius Júnior. Mas é fato, como destacou o Formiga, na Colômbia o Dias tem sido mais protagonista. O Vinícius ainda não teve aquele jogo pela seleção brasileira. Também não quero dizer que é por isso, mas assim... Fez uma Copa América brilhante, né? O Luiz Dias fez uma Copa América gigantesca. Excelente, gigantesca mesmo. E de um time que é uma pena até não estar realmente na Copa Colômbia. Mas, assim, o Vinícius, diferentemente do que ele recebeu do Ancelotti no Real Madrid, ele ainda não recebeu do Tite. Eu não quero aqui cobrar o Tite por isso, mas é questão, às vezes, até de química, né? Tudo que o Ancelotti deu a confiança para o Vinícius Júnior, o Tite ainda não deu para o Vinícius, até desde convocação, quando ele já estava voando, estava entre os melhores do mundo, jogando demais no Real Madrid. Ele nem convocado foi uma vez convocado por uma lesão de um jogador da seleção brasileira. Então o Vinícius ainda não teve com o Tite tudo aquilo que merecia. Aquele jogo mesmo contra o Chile, no primeiro tempo, muito sacrificado taticamente, jogando muito atrás o Vinícius, sem conseguir explorar o torque, a explosão, contra-golpe, enfim. Na seleção ainda ele não é o que provavelmente será. Mas, para mim, nesse mano a mano, eu vou também de Vinícius Júnior. Bom ponto esse, Mauro, do Tite e do Ancelotti. E agora, Mauro Beto, menino Ney ou Haaland, que trocou de clube agora? Então, né, claro, até pelo mano a mano é compreensível, né? Você tem alguns encaixes que não são mesmo a mesma característica, mas é bom lembrar que a semana que passou, o Neymar, ele superou em gols, o fenômeno em gols oficiais, né? Então, assim, já preciso dizer que não é por acaso, né? É um monstro como é monstruoso o Haaland, né? E não dá para comparar as seleções. O Haaland também. Aliás, o Haaland só está nesse mano a mano pelo país em que ele nasceu, né? Porque estaria outro. Se você pudesse, aquela coisa, uma brincadeira que eu acho legal, até como é o nosso próprio mano a mano hoje aqui. Se você pudesse trazer algum jogador para a sua seleção, cara, quem você traria? E eu vou dizer, para a seleção brasileira, talvez eu trouxesse um Haaland, tá? Desses fora de Copa, que desses todos que a gente passou, porque eu acho a função ainda carente, esse 9-9, ninguém para mim melhor que o Haaland na seleção brasileira e outras seleções também. Mas isso posto, não dá para não votar no Neymar. Vou dar uma ideia para a FIFA para deixar a Copa do Mundo ainda melhor. Se tiver assim, muitos jogadores muito bons que não forem para a Copa, abre uma exceção. Faz uma exceção. Faz um time de refugiados, né? Faz os refugiados. Time de refugiados. Isso, sei lá, pronto. Isso. Acho que dava bom isso. Fica a dica, FIFA. E aí, o Formigola, você também não consegue votar contra a Ney? Não, eu acho Nesse que eu contexto, conseguiria. né, claro, contra o Haaland. Eu acho que eu conseguiria, mas assim, o Haaland teve uma temporada de só 30 jogos, pouco até, beleza, foram 29 gols. Pela seleção, acho que o Haaland
deve grandes momentos ainda, mas é outra cobrança, né? Diferentemente do Brasil. O Neymar também teve uma temporada de poucos jogos, de menos de 30 jogos, 28, e fez só 13 gols, né? Isso contando o PSG. Porque se a gente incluir a seleção aí, os números do Neymar são muito bons da virada do ano para cá, quando ele tem sequência e para de se machucar. E como jogador, eu não consigo colocar nem os dois na mesma prateleira. Então, assim, complicado. Mas eu vou de Ney. Ney neles. E aí, quem é o nosso técnico? É o Tite, que é o técnico da seleção brasileira? Ou nós vamos com o não classificado Roberto Mancini, técnico da seleção italiana Formigolas? O trabalho do Mancini fantástico, recorde na seleção italiana, campeão da Euro. É verdade, em outro contexto, a Itália seria classificada para a Copa do Mundo, mas não adianta ele lamentar, todo mundo concordou com o modelo lá. Fosse no modelo antigo, né, de 2 jogos, com a repescagem tradicional europeia, eu acho que provavelmente a Itália estaria na Copa. É uma pena, porque a Itália, quando ele disse que a gente não está na Copa, é uma pena, a gente poderia ser campeão do mundo. Teve gente que ridicularizou a frase, mas eu acho que faz sentido o que o Mancini falou. Se a Itália se classifica para a Copa, eu acho que a Itália estaria num bolo de 5, 6 times ali, que a gente colocaria como possível. A Itália chegou invicta para a repescagem. E eu entendo, e tá tudo certo, é uma vexame, é uma vergonha, 2 anos seguidos. Mas eu vou votar no Tite aí, não tem como. Só que dar uma defesa do Mancini mesmo, que eu acho que ele foi colocado a um relento que ele não pertence mais. E acho que fez o melhor trabalho da carreira dele, assim. Comparando aí City, todo o canto, acho que o melhor trabalho da carreira dele é esse ciclo aí na seleção. Verdade. Eu entendo a declaração e acho que sim, eu concordo contigo. Se a Itália classificasse, a gente ia colocar. Bom, até pelo que fez na Euro, né? Mas, muito pelo que fez na Euro, na verdade. Mas, tipo assim, eu acho que não pega muito bem, sabe? Você não conseguiu classificar para a Copa e você dizer que se você tivesse na Copa, você ia brigar pelo título. Tipo, acho que não pega muito bem. Acho que ele poderia não ter dito. Não sei. Mesmo tendo razão, verdade. Aquelas coisas que a gente perde o lugar de fala como perdeu o lugar de Copa, né? Sim, querido, você nem classificado tá. E aí você quer falar que é tipo o Jô, né? É tipo a história do Jô, assim. Eu falei sobre isso, depois ele faltou o treino e quebrou os argumentos, mas ele ter ido para a história lá, não estando relacionado para o jogo, eu acho que, assim, se o Corinthians tivesse ganho o jogo, ninguém estava criticando. A questão é que o Corinthians perdeu o jogo. Mas, assim, é de bom grado não se expor. Aí eu tô, assim, eu acho que desnecessariamente ele deu a cara. Mas eu falariam igual porque tem um histórico e porque não é que ele só não foi relacionado, é que ele não foi relacionado por lesão e ele apareceu bebendo e a gente sabe. Vou te falar, se o Corinthians está ganhando ali por 2-3-0 na hora que estão filmando, fala, olha isso aqui, olha o clima do Corinthians, isso aqui é Corinthians, pô, o time tá ganhando, o cara tá no boteco. Eu acho que seria outra interpretação. Não acho, até pelo contexto de quem é e do que já aconteceu tantas outras vezes. E aí, Maurício, você vai com o Tite também? Tite, gosto muito do Mancini, ele ajudou a revolucionar a Squadra Azzurra, que pegou num momento terrível, e manteve num momento terrível, pior da sua história, mas com ótimos resultados, não só na Euro, uma grande invencibilidade, com partidas consistentes, fazendo uma equipe mais ofensiva. Aliás, não só ele, mas tem sido nos últimos anos, a gente viu, a gente acompanha também num dos lugares da casa, a penúltima temporada do Campeonato Italiano, foi muito legal, tá? Acho que está TNT, né? Enfim, em algum lugar a gente transmitiu a penúltima temporada do Campeonato Italiano e assim, ele ajudou muito a deixar o futebol italiano um pouco mais bacana, um pouco mais legal. Uma pena mesmo, e falo pena porque torço pela Azzurra, sou italiano de passaporte, enfim, torço quase tanto pela Itália quanto torço pela Alemanha e pelo Brasil, evidentemente. Mas, enfim, ótimo trabalho, mas o Tite, o trabalho é melhor. Acho que aqui no Brasil ele merecia ser, no mínimo, não vou dizer que mais considerado, mas talvez mais respeitado até o trabalho do Tite na seleção brasileira. Então o Tite leva essa, e aí vou dizer para vocês que só tivemos 2 jogadores dos não classificados para a Copa que venceram. O resto é todo brasileiro. Só o Robertson e o Salah. Então é o famoso 9-2, quando a gente pensa nos times, 10-2, quando a gente coloca, inclusive, treinador aqui na parada. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Robertson, Casemiro, Fred, Paquetá, Salah, Vini, Neymar, treinados pelo técnico Tite. Ideias, dicas, opiniões, sugestões? Sempre mandem pra gente aqui nos comentários ou então nos nossos arrobas, tá? Que a gente fica sempre de olho para mandar aqui para a produção.
Beijo, tchau, até a próxima.